Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 28 de maio de 2016. Eu sou o Nelson Carneiro e estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal, e que programaço, hein? José Carlos Rocha e meu amigo Jesuíno Dia com Fala Geral. Eu ia falar outra coisa aqui, mas não é isso? Bom, quero dizer para vocês que nós vamos ficar juntinhos até o meio-dia. Hoje nós vamos ter aqui assunto interessante. Queremos falar sobre mobilidade urbana, queremos falar sobre saneamento básico, momento político. E lembrando a vocês que está aqui na nossa mesa o pré-candidato a prefeito de Niterói. Como nós já temos aqui uma sequência de pré-candidatos falando sobre as diretrizes que devem ser norteadas do seu município, Niterói e São Gonçalo. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Antônio Raiol, do PSDB, pré-candidato. E daí a pouco você fica atento aí, pode botar o gravadorzinho aí para registrar, que daqui a pouco ele vai falar sobre as diretrizes a serem seguidas da sua, em sendo eleito prefeito, o que pode ser feito por Niterói. Vamos começar aqui dando um bom dia ao nosso Christian Ferraz, diretor de programação, e Alexandre Torres. Bom dia, Dudu. Bom dia, Nelson, bom dia, amigos aí do programa Sua Cidade e Seus Valores. Um ótimo sábado aí para todos nós, Nelson. Bom, e nós estamos aqui também com o nosso amigo hoje, José Carlos Rocha. Bom dia, Pantera. Bom dia, Nelson. Tô gostando dessa música, Pantera. Vou até adotar na abertura do programa. Essa é exclusiva daqui. Exclusiva. Tá bom. Bom dia, Nelson. Bom dia aos participantes aqui da mesa. Bom dia, Dudu, na técnica de áudio. Bom dia também. Eu tô trazendo bom dia da nossa ouvinte. Aumenta aqui. Não, é isso. Eu tô achando que eu tô falando. Agora sim. Não, tá beleza. Ali. Tá legal. Porque parece que eu tava Sandrinha da Posse tá lá no município de Itanguá. E ela falou assim, cara, vou ficar ligadinha até meio-dia. Perguntou se até meio-dia. Sandrinha da Posse, do município de Itanguá, ligadinho na gente. Terezinha também, do município de Itanguá. O pessoal lá, Neilson, Janice, do sítio São José. Mandar um grande abraço pro técnico de áudio aqui, o nosso amigo Mestre Vitor, também ligadinho. O Carlinhos Lagata, Fernando Pará, o Márcio, o Paulo, também ligadinho no nosso programa, né? E o diretor Christian Ferraz, diretor de programação Christian Ferraz. Temos já, Christian Ferraz. Por quê? Felizmente você esqueceu do Elio e do de Itanguá. O prefeito Elio Cardoso, no município de Itaboraí, já que você mandou. E o meu secretário é Dr. Edilson dos Santos, secretário de saúde do município de Itaboraí. Um grande abraço, curtindo a gente. Prefeito Valber, alô prefeito! Grande Cacheta abraço. Forte já que mandou. Hoje. Não, ele que abriu, eu tô aqui caladinho, ele mandou. Então, prefeito Valber, meu amigo, meu amigão, prefeito Valber, do município de Itanguá também, um grande abraço. Bom, vamos apresentar a mesa e depois eu tenho mais uns bons dias aqui. Tá bom, vamos lá. E vamos apresentar a mesa aqui. Nós estamos aguardando aí a chegada do presidente da OAB de São Gonçalo, Eliano Enzo, né? E já está aqui o nosso amigo Lúcio. Bom dia, Lúcio. Muito bom dia, Nelson, a toda a mesa aqui e aos ouvintes da Rádio Fluminense. Esperamos que hoje a gente tenha um programa bem produtivo. E você teve uma noite atípica ontem, né? Ontem foi uma noite bem movimentada, bem agitada. E terminei 5 horas da manhã, da madrugada, 5 horas da madrugada que eu terminei de subir todos os vídeos do evento lá do Bolsonaro, todo... Tá com a cara de sono mesmo, tá com a cara de sono mesmo.
E as fotos também. Teve presente lá o Coronel Salema, estava lá presente, o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o candidato a vereador de Niterói que organizou o evento. E me falaram que era um evento para 30 pessoas, restrito, com direito a um acompanhante. Eu vi lá quase 1.500 pessoas, fora uns 100 militontos da esquerda na entrada que fizeram uma algazarra. Depois eu vou até comentar sobre isso. Mas no processo democrático é isso mesmo, a gente tem que admitir, né? O problema é que não foi democrático. Então o problema é que eles apedrejaram o carro, xingaram, cuspiram, bateram no capô do carro. Então ficou patente aí. Até eu depois gostaria das palavras aí do comentário do nosso candidato a prefeito de Niterói. Segundo bloco nós vamos falar. Segundo bloco nós vamos falar bastante sobre isso. Tinham 3 vereadores lá, 2 do PSOL, 1 do PT. Tá certo. João Gustavo, bom dia. Bom dia, Nelson. Eu queria dizer... Você falou que o Enzo não vinha, mas ele veio. Antes de falar, dar o bom dia a todos os seus ouvintes, aproveitando já dando bom dia aos seus ouvintes, queria dizer que o Lúcio está com cara de noivo depois de uma lua de mel feliz. Ficou acordado a noite inteira, teve orgasmos de prazer ao lado do Bolsonaro. Por favor, putz, grilo. Tá certo, esse é forte. Até 5 horas da manhã, rapaz. Esse é forte. 5 da manhã, postando as coisas, cara. E nego falando, e um monte de gente entrando, perguntando, querendo falar. Tá certo. Vamos lá. Meu amigo Enzo, bom dia. Bom dia. Você sabe que é um prazer. Hoje você faz parte da nossa equipe, né? Agora eu tô me sentindo honrado, né? Seja bem-vindo. Acho que a honra é toda nossa, né? Tem o presidente da OAB de São Gonçalo, um advogado brilhante aqui na nossa mesa. O brilhante fica por sua conta. Muito obrigado. Gente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense, do programa do Nelson Carneiro. Esse programa que tem atingido toda a cidade de São Gonçalo, mas não só a cidade de São Gonçalo, mas adjacências aí toda, né? Sua cidade, seus valores. E é muito legal a gente poder estar aqui debatendo assuntos tão pertinentes e assuntos da cidade que são extremamente importantes. Um bom dia à mesa. Hoje a gente vai ter bastante embate, tem muita coisa para falar, hein? Nossa, mãe de Deus. Temos sim. Bom, nós vamos agora apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Antônio Raiol. Seu bom dia, Raiol. E é um prazer receber a nossa equipe, recebê-lo aqui no dia de hoje. Bom dia, Nelson. Bom dia, Gustavo, Lúcio, Enzo, Dudu, José Carlos, todos os presentes aqui. Meus agradecimentos à produção, à Rádio Fluminense. E meu bom dia aos ouvintes, os niteroenses, os que não são niteroenses, mas que com certeza são ouvintes da Rádio Fluminense. Bom, quero aproveitar também aqui e mandar um abraço pro nosso amigo... Você pagou o peixe dele? Do Alípio... Marcos Alípio? Não, rapaz, é porque ele disse que na próxima eu vou pagar o peixe. Voltou para a Alemanha, não comeu o peixe lá em Itaipuaçu. Mas vai comer. Igual a dona Elza, vou lá tomar o café. Será? Caraca. Bom, ao Alípio, aquele abraço, foi muito proveitoso a presença dele aqui no nosso programa, né? E a gente se sente lisonjeado com a sua audiência aí na Alemanha, o Alípio. Bom, eu quero aproveitar aqui e mandar um bom dia para o Beto da Garagem, ao Carlinho Cabeleireiro, ao Gilberto Mendes, ao Coronel Osvaldo, ao Osvaldo Mendes, a Elga Mansur e a Cecília Lomelino, mandando aquele abraço. E nós temos aniversariante hoje, o Dudu. Parabéns pra você, nessa data querida. Está aniversariando hoje o Raoni Silva, esse o Zé Carlos conhece. Raoni, grande Raoni. Opa. Fernando Vanderlei também, é do nosso grupo aí do Sua Cidade, Seus Valores, do Facebook, também está aniversariando. E o assessor da Graça Massa, Muquinha, né? Está aniversariando, grande Muquinha. O Gilson do Cefem também aniversariando. E a minha irmã Maria Eni Carneiro de Melo, lá em Jaguarebé, Itaucara, aniversariando. E quero lembrar também que aniversariou essa semana, na segunda-feira, o meu amigo José Carlos Rocha, né? José Carlos Rocha, que é um companheiro de longas datas, né? Vem lá de trás aqui, infelizmente, é uma mala sem alça que eu tenho que carregar há alguns anos, né?
Fez o maior bocão livre, mas não convidou ninguém. Convidou na geral. Convidei sim, você não foi, entendeu? Eu não sou, ó, o Beto da Garagem tá mandando, ó, acabou de ligar pro meu celular, tá mandando um grande abraço, hein? Obrigado, Beto. Você foi não? Pô, vamos convidar toda a OAB, eu vou fazer lá no auditório da OAB. Tá certo. E quem vai pagar é Nelson Carneiro. Vocês têm algum aniversariante aí pra falar? Não, tem não? Eu faço aniversário na segunda-feira. Muito bem, vai ter bocão. Vai ter bocão, hein? Vai nada. A crise tá muito difícil. E não tem crise, tá muita crise. Vamos fazer uma reuniãozinha na casa dos meus pais hoje à noite, coisa bem simples, né? O aniversário é segunda-feira que vem. Segunda-feira agora, 32 anos. Tá certo, tá jovem, né? Vai ver muita mudança nesse país, né? A Graciele, filha do Serginho, aniversariou também segunda-feira. Graciele, aquele abraço ao casal lá, o Serginho e a Celeste. Receba também o nosso abraço. Bom, nós vamos aqui, com certeza, aqui fechando aquele ciclo, né? Quero dizer que já está agendado para o dia 11 o pré-candidato a prefeito de São Gonçalo, Diego Sampaio, né? E lembrando que nós já formulamos convites, né? Aos outros candidatos, ao José Luiz Nancy e também ao Josemar, né? Nós estamos aguardando aí hoje está brabo aqui a minha garganta. E nós estamos aguardando aí o retorno para a gente agendar isso, né? Nós vamos formular também um convite aos prefeitos, né? Que eles são candidatos também, né? São né? Candidatos, né? Os atuais prefeitos de Niterói e São Gonçalo, para que eles disponibilizem uma data, e nós só temos junho, né? Não sei, mas acho que a gente vai tentar acomodar isso aqui, né, João? Perfeitamente. Nós temos até o dia 15 de julho, porque dia 15 de julho em diante começa as convenções dos partidos. E eu quero encerrar em junho para não ter problema. Negócio é bem complicado, né? Justamente. E aí, no início de junho, a gente vai fazer uma avaliação aqui do que os candidatos disseram, né? Com certeza, né? E vai ser muito importante. Bom, nós vamos dar início aqui a nossa entrevista com o pré-candidato Antônio Raiol, né? Pré-candidato apresentado pelo PSDB, PSDB que é presidido hoje, se não me falha a memória, pelo Silvio Lessa, né? E então, Silvio Lessa é uma pessoa queridíssima nessa cidade, sempre foi, ex-deputado, e ele apresentou o nome de Antônio Raiol. Antônio Raiol, você tem aí 10 minutos para você dizer das suas diretrizes, uma vez, aquilo que Niterói necessita e que realmente você, em sendo eleito prefeito, o que você pretende fazer para esta cidade, que é a chamada Cidade Sorriso, quarta qualidade de vida, estampada, onde se concentram as pessoas mais ricas, quase, situação econômica importante do país, né? E eu gostaria que você passasse aqui as suas diretrizes, as diretrizes do seu partido, uma vez você chegando ao executivo dessa cidade, o que poderá ser feito a nível de partido e das suas propostas pessoais. Bom, Nelson, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de falar alguma coisa a meu respeito, né? Porque um dos problemas da minha pré-candidatura é justamente o fato de que eu não sou conhecido suficiente em Niterói. Isso tem um lado bom e um lado ruim. A nossa pré-candidatura, ela nasceu de um projeto de um grupo de amigos do PSDB, encabeçado pelo Silvio Lessa. É um projeto consistente. Eu devo dizer que eu sou morador de Niterói há 30 anos. Eu sou uma pessoa de origem humilde. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E dos meus 60 anos de idade, 33 eu trabalhei no Departamento de Polícia Federal, do qual me aposentei na classe especial final da carreira. E de lá do Departamento de Polícia Federal eu trago experiência no serviço público, na gestão de recursos públicos. Eu tenho curso de administração pública e eu tenho acompanhado a política e tenho participado de atividades políticas já há muitos anos,
eu somente nunca me candidatei a cargo nenhum. E como eu disse para vocês, esse projeto do PSDB de lançar candidatura própria, ele vem sendo pensado há algum tempo, e ele nasce da ideia de que é preciso apresentar uma ideia nova para os niteroenses, porque há cerca de 20 anos essa cidade vem sendo administrada por dois grupos políticos, o PT e o PDT, que têm uma maneira muito igual de trabalhar. E eu sempre disse que esses dois grupos, na realidade, eram uma coisa muito semelhante, muito igual. E agora isso ficou comprovado, porque o PT e o PDT estão juntos, agora apoiando o atual prefeito no projeto dele de se reeleger. E o que eu tenho a dizer sobre essas administrações, que eu falei para você há mais de 20 anos aqui em Niterói, é que elas têm alguns equívocos que nós observamos. Em primeiro lugar, tem o equívoco com relação às prioridades. Nós costumamos dizer que o prefeito ele tem que se preocupar primeiro com as pessoas. Obras são uma coisa secundária. E aqui em Niterói nós observamos que há uma grande preocupação com obras, às vezes em detrimento de interesses mais prementes de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos em Niterói bairros muito bem servidos, bairros onde as pessoas têm uma boa qualidade de vida, e em contrapartida nós temos bairros onde as pessoas praticamente não têm nada, têm enormes carências. Eu, no começo de maio, estive reunido com um grupo de moradores do bairro Caramujo, que inclusive logo depois eles conseguiram ganhar a eleição para a Associação de Moradores lá. E eles reclamaram muito da atual prefeitura, que prometeu muita coisa para eles na última campanha, teve uma votação expressiva naquela região, e como não cumpriu nenhuma das promessas, eles estão muito indignados ali. E ao mesmo tempo você observa obras. Um dia desse eu caminhava no bairro de Caraí com um amigo, eu morei em Caraí há alguns anos, e esse amigo comentava as obras de revitalização da Moreira César, e ele falava sobre o granito que foi colocado na calçada lá, obras que inclusive não terminaram, e ele me perguntava, Rael, para que isso? E apontava para o granito. E ele dizia, o que isso acrescentou aqui para mim? Nada, nada, nada. E como ele é uma pessoa muito consciente, ele até concluiu o raciocínio, o que eu estava pensando no momento. Ele disse, tem lugares aqui em Niterói que precisam muito mais da prefeitura do que aqui, essa obra de colocação de granito. Isso não serviu de nada. Eu falei, olha, para alguém, esse granito aí serviu muito. Para alguém foi muito bom esse granito aí. Mas pode não ter sido para o morador daqui de Caraí, ele riu muito. Mas é isso que eu falo quando eu me refiro a esse equívoco de prioridades. A prefeitura, ela tem que se preocupar primeiro com quem precisa mais. Isonomia não é tratar todo mundo da mesma maneira. Isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma diferente. Então, nós não podemos aceitar como um trabalho bom uma prefeitura que deixa em segundo plano comunidades que não têm nada e se dedica a obras panfletárias, obras faraônicas, como obras que o prefeito está fazendo agora na cidade e que com certeza ele vai usar isso, tentar usar isso como outdoor eleitoral para se reeleger. Eu cito aqui como exemplo essa obra lá do túnel Cafubá-Charitas e aquele corredor do BRT no Rio. Eles conseguiram arrumar um nome mais pomposo ainda, é o BHLS. E eu sou morador da região oceânica e eu afirmo para vocês aqui, esse BHLS ele não vai resolver o problema da mobilidade naquela região, pelo contrário, vai piorar, porque antes na Francisco da Cruz Nunes nós tínhamos 4 pistas em cada sentido, nós agora vamos ter 2 pistas em cada sentido. Então é uma obra que está sendo feita, e isso parece ser uma triste tradição de Niterói, obras que depois de prontas mostram que não têm a utilidade para a qual foram projetadas. Então, fortunas são investidas nessas obras. Nós temos aquela tradição também das obras que não terminam e temos aquela outra tradição da obra que no meio ela para porque se descobriu um problema que deveria ter sido detectado antes da obra começar, mas que só é detectado no meio da obra, e aí geram-se os famosos aditivos, os contratos são aumentados o valor. Eu posso aqui lembrar uma obra que foi feita ali na Avenida Almirante Tamandaré, para quem não conhece, é aquela avenida que liga o trevo de Piratininga até a praia de Piratininga. Com o propósito de acabar com o crônico problema de inundações nas ruas perpendiculares da Almirante Tamandaré, construiu-se ali uma galeria de águas pluviais enorme, embaixo da Avenida Almirante Tamandaré.
Essa obra levou 2 anos, causou um enorme transtorno ao comércio, aos moradores. E hoje essa galeria está lacrada. Ela está lacrada. O propósito era jogar águas pluviais na Lagoa de Itaipu. E depois de pronta a obra, se descobriu que havia um problema chamado maré. Ou seja, parece que ninguém pensou no problema da maré. O problema da maré simplesmente inviabilizou o funcionamento, porque pode acontecer de, ao invés dessa galeria jogar água na lagoa, ela traga a água da lagoa para dentro dos bairros. E essa galeria hoje está lacrada, uma fortuna foi investido nessa obra e essa obra não deu resultado. O que pode ser feito diferente de tudo isso que você está dizendo? Primeiro, uma prefeitura comprometida com os interesses dos cidadãos, ela tem que primeiro estabelecer uma escala real de prioridades, baseada nas quem precisa mais e quem precisa menos. A prefeitura tem que atender mais a quem mais precisa. O prefeito nada mais é do que um grande síndico. O cidadão de Niterói, ele quer que a cidade funcione. E o cidadão de Niterói mais carente, ele tem que ser atendido em primeiro lugar. Essa seria uma primeira providência. Uma segunda providência seria mexer na máquina administrativa de Niterói. Nós temos uma máquina administrativa hoje inchada, inflada. Inchada que você diz é contratação de cargos comissionados, sim. Excesso de secretaria, seria isso? Exatamente. Nós temos em Niterói 48 estruturas com status de secretaria. 48 estruturas. Isso engloba 21 secretarias, 16 administrações regionais, algumas fundações e algumas autarquias. São 48. Só, por exemplo, 16 administrações regionais. O Rio de Janeiro, o município aqui do lado, ele tem 10 vezes o território de Niterói, ele tem 6 milhões e 500 mil habitantes, Niterói tem 500 mil habitantes, e a Prefeitura do Rio tem 7 subprefeituras, ou seja, 7 administrações regionais. Aqui nós temos 16 e que não funcionam. Não funcionam. É isso quem fala, não sou eu, são os moradores. Nós temos feito reuniões com moradores, com os pré-candidatos a vereador do PSTB, que vêm de todos os bairros dessa cidade, Fonseca, Buraco do Boi, região oceânica, Icaraí, Ponta da Areia, e eles nos trazem essas demandas e nós conversamos com esses moradores e eles têm uma queixa enorme com relação a essas administrações regionais, afirmam que elas simplesmente não funcionam. Essas administrações regionais, elas são nomeadas, preenchidas essas administrações por vereadores. Nós temos em Niterói cerca de 3 mil cargos comissionados, e toda essa máquina desse tamanho, ela cria uma despesa muito grande e quem paga essa despesa toda é o niteroense. E nós achamos que essa máquina pode ser muito enxugada, muito diminuída com as mesmas funções. Não se trata de extinguir funções, se trata de enxugar a estrutura com o efeito de ter um gasto menor. Mas aí o problema do cabide de emprego vai desaparecer, que hoje é o que existe aqui em Niterói, infelizmente. Sei. Bom, eu gostaria que a gente vai passar também a nossa mesa aqui, que está todo mundo aqui querendo participar, né, mas eu gostaria que você passasse aí como que vai ser tratado. Aí eu vou dar 2 polos, idosos e jovens dessa cidade. Qual o projeto que seria viável para conciliar isso? Ideias de jovens e ideias mais antigas, que são das pessoas idosas, normalmente conservadoras. Olha só, Nelson, com relação aos jovens, nós observamos que, principalmente nas comunidades mais pobres, não existe nenhum programa funcionando efetivamente com o propósito de dar algum lazer e alguma formação, ou seja, alguma atividade extracurricular. Eu costumo dizer que o ócio é a oficina do demônio. Eu volto aqui ao Caramujo porque nós conversamos muito lá com o povo de lá e eles estavam se queixando que eles não têm uma área de lazer, eles não têm uma quadra de esportes, eles não têm nenhum lazer, nenhuma atividade. E um dos moradores estava me falando coisa que nós já sabemos, né? Principalmente em razão desse meu trabalho de muitos anos na Polícia Federal. O adolescente da comunidade carente, o ídolo dele é o traficante. O que ele vê de possibilidade de ascensão social é o traficante. Então você tem que dar assistência para esse jovem, você tem que dar uma atividade para ele, principalmente voltado para a área de artes, música, artes plásticas, esportes. Quando você coloca o esporte na vida de um adolescente desse, você não precisa dizer para ele que ele tem que se alimentar bem, que ele tem que dormir cedo, que ele não pode consumir drogas, e aí o ídolo dele passa a ser o ídolo do esporte. Então é uma coisa saudável. Então nós temos que ter esse trabalho
para a juventude de Niterói, e eu falo nas comunidades mais carentes, porque as comunidades que têm um melhor poder aquisitivo, essas famílias por si só já tratam de proporcionar essas atividades para os seus jovens. Quem não tem recurso é quem precisa desse tipo de ajuda. Com relação ao idoso, com relação a, por exemplo, pessoas com necessidades, um dia desses nós estávamos conversando sobre isso. Eu tive há 3 anos atrás a necessidade de me submeter a uma cirurgia no quadril, e eu fiquei 2 meses andando com muletas. Eu não podia colocar a perna direita no chão. Isso parece uma bobagem, mas só quando você tem um problema desse é que você começa a perceber a realidade do problema do deslocamento da pessoa que tem uma deficiência, uma dificuldade de locomoção. Porque antes você não percebe. Quando você tem a sorte, a felicidade de se deslocar normalmente, você não percebe isso. E a cidade de Niterói, ela é um território muito hostil para o idoso, para quem tem dificuldade de locomoção, para o cadeirante, então nem se fala. Aqui no início da Amaral Peixoto, a principal avenida de Niterói, tem um trecho ali que há uma coisa que sequer pode ser chamada de calçada. Ela não tem 1 metro de largura, ou seja, um cadeirante não passa ali. É preciso rever esse tipo de situação. E eu não estou falando de uma área remota do município, eu estou falando do centro da cidade. Tá certo. Bom, Rael, você fez as suas explanações com relação às diretrizes, né? Mas nós temos aqui alguns tópicos que a gente vai colocar para a mesa, porque eu tenho certeza que a mesa também tem opinião com relação a isso, tem pergunta. Nós temos a situação da mobilidade urbana e a modernidade do transporte público. Apesar de alguém dizer que Niterói tem um excelente transporte. Expansão turística de rede hoteleira e as condições das praias para a segurança dos banhistas. Saúde, unidades federais, estaduais e municipais. Educação, melhoria na qualidade de ensino, salário digno para professores e melhor conforto para as crianças, principalmente merenda, que mais se fala aí agora. Segurança pública, polícia civil desaparelhada, PM com efetivo pequeno, projeto das UPPs desmontado tranquilamente, não vai nem chegar em Niterói, graças a Deus, a criminalidade aumentada e a guarda municipal sendo armada para enfrentar bandidagem, saneamento básico e meio ambiente. Nós vamos passar a palavra para o meu amigo Lúcio, para ele se tem alguma pergunta ou alguma coisa a dizer. Antônio, primeiro dizer que é um prazer a gente ter em Niterói uma pré-candidatura a prefeito pelo PSDB, um partido de centro-esquerda, social-democrata, e como o senhor bem disse, vem sendo sempre PT e PDT, e muita gente aqui em Niterói se identifica com o PSDB. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. A primeira é o seguinte: caso eleito, o senhor vai ter que tratar e lidar com a Câmara de Vereadores. E ali na Câmara de Vereadores nós temos alguns vereadores, Leonardo Jordano do PT, Renatinho do PSOL, Paulo Eduardo Gomes do PSOL, um pessoal radical na posição deles, de extrema esquerda, bastante ferrenha até com relação a alguns pontos dos prefeitos. E, por coincidência, ontem, nesse evento no Clube Português do Jair Bolsonaro, saiu no Jornal Fluminense, eu botei na internet, um grupo de 100 a 150 pessoas de movimento LGBT, gay, não sei o quê, UF, esquerda, extrema esquerda, arregimentado por esses 3 candidatos. Um deles eu vi. O Renatinho do PSOL bateu no meu carro. Bateu com a mão no capô do meu carro enquanto eu entrava no Clube Português. Eles apedrejaram o carro do Bolsonaro, cuspiram, jogaram tinta. Eu queria saber a opinião do senhor com relação a esse pessoal. Como que você vai lidar com esse pessoal e com outros vereadores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual é a sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre esses recentes e recorrentes casos que estão na mídia com relação ao presidente nacional do PSDB, o Aécio Neves, de que ele eventualmente teria se beneficiado de uma obra em Furnas,
não sei quando e tal. Então ele está envolvido dentro dessa questão e teve até um político aí, um delator que não sei se foi o Renan Calheiros, o Romero Jucá, não lembro ao certo, que disse que ele seria o primeiro a ser comido pela Lava Jato. Quais são, por favor, as suas considerações sobre esses dois tópicos? Bem, por favor, se eu me esquecer de algum dos tópicos, você me lembre. Okay. Eu quero começar pela questão lá do evento do Jair Bolsonaro no Clube Português. Eu estive lá ontem e realmente havia lá um grupo lá de 30, 40 pessoas na porta lá, que eu estava presente lá por 2 motivos. Primeiro, porque eu conheço o Jair Bolsonaro já há algum tempo, conheço o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, é escrivão da Polícia Federal, entendeu? E eu conheço o Bolsonaro de longa data em almoços no Clube Naval lá no Rio de Janeiro. E o segundo motivo é porque o PSDB vem hoje costurando em Niterói uma aliança com o PSC, para caminharmos juntos aqui nesse pleito de 2016. E eu vi lá essa turma lá na porta protestando contra o Jair Bolsonaro. Até aí é preciso dizer que todos têm o direito de se reunir de forma pacífica, eles podem gritar, protestar. O que eles não podem fazer, e o que estavam efetivamente fazendo, é agredir as pessoas que entravam e tentar impedir que as pessoas entrassem. Quando eu cheguei muito cedo, eles ainda estavam se organizando, então eu não sofri nenhum tipo de problema, mas à medida que o volume de pessoas foi chegando no local, eles foram radicalizando. Então primeiro jogaram purpurina, depois o presidente do PSC, o Alexandre Raposo, chegou com purpurina no paletó, lá no evento. Depois começaram a jogar tinta vermelha e por último estavam jogando pedras. E aí a polícia militar que estava lá agiu e algumas pessoas foram atingidas por gás de pimenta. Eu soube que algumas pessoas foram levadas para 76DP, também em razão disso. Estavam atirando pedras nos carros. E o mais interessante é que eles acusam Jair Bolsonaro de ser fascista. Mas a tática que eles usam é puramente fascista. Qualquer pessoa que se dedique alguns minutos a estudar livros de história vai descobrir que os fascistas na Itália, os nazistas na Alemanha, usavam essa tática de intimidar, agredir e matar as pessoas que não concordavam com eles. Então, isso é lamentável. É lamentável, mais ainda, verificar a presença de parlamentares, de vereadores ali, que deveriam ser os primeiros a instruir os seus correligionários, seus simpatizantes, de que democracia, basicamente, é você exercer a sua liberdade sem atingir os direitos alheios. Porque se eu discordo, eu vou contra-argumentar. O que eu não posso é tentar eliminar fisicamente ou impedir uma reunião. Eu acho que eles deveriam até tentar entrar no evento para ouvir o que Jair Bolsonaro tem a dizer. Porque eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens dentro do evento lá, apoiando Jair Bolsonaro. Eu acho que Jair Bolsonaro vai surpreender muita gente em 2018. Rael, agora com relação a essa posição que o Lúcio colocou, do seu relacionamento com a futura Câmara, por exemplo. Vamos lá. Em primeiro lugar... Ele colocou a questão, questão das pessoas, mas não sabe nem se serão eleitos ou se elegerão mais as pessoas. E aí, com relação a esse comportamento, porque nós temos hoje um comportamento completamente promíscuo entre o Executivo e o Parlamento, mas não é só aqui, é um exemplo lá de cima. Como é que vai ser o seu comportamento com a Câmara? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui levar em consideração que nós não sabemos como será a composição da Câmara depois das eleições municipais agora desse ano. Muitas pessoas com quem eu tenho conversado, estávamos até conversando com o João Gustavo aqui antes do programa começar, nós acreditamos que vai haver uma renovação muito grande na Câmara de Vereadores. De qualquer maneira, é preciso que fique claro o seguinte: em qualquer parlamento do mundo civilizado, do mundo democrático civilizado, você tem sempre uma parte da bancada que apoia o prefeito, o chefe do executivo, e uma parte que faz oposição. Mas nem o apoio e nem a oposição são incondicionais. Os que apoiam muitas vezes não concordam com o chefe do executivo e não votam de acordo com o que ele deseja. A mesma coisa a oposição. A oposição tem que ser uma oposição responsável. Nem sempre, não quer dizer que a oposição vai sempre votar contra o chefe do executivo. Às vezes, quando for do interesse da sociedade, ela tem que votar a favor. E aí é que nós temos que lembrar: interesse da sociedade. Os vereadores estão lá a serviço dos eleitores. A autoridade do vereador é um poder delegado.
A fonte originária desse poder é o eleitor. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho experiência sindical nas entidades de classe da Polícia Federal. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu busco diálogo à exaustão, mas no caso, se nós tivermos que nos confrontar com uma parte da Câmara fazendo uma oposição feroz, uma oposição contra os interesses da sociedade, nós vamos buscar o apoio da sociedade. Nós vamos buscar o apoio das associações de moradores, nós vamos buscar o apoio da fonte originária desse poder, vamos encher as galerias e vamos chegar para as pessoas, para os setores da sociedade civil organizada, vamos dizer o que está acontecendo e vamos pedir o apoio. Olha, vá lá na Câmara, vá lá pressionar o seu vereador, porque tem esse projeto que é do seu interesse e eles estão criando um obstáculo desnecessário. Isso é absolutamente legítimo. Tá certo. Bom, nós vamos aí também dentro desses temas que nós tivemos aí, educação, saúde, segurança, saneamento básico, né? Vamos aí ao presidente da OAB, que é o Eliano Enzo, se você tem alguma pergunta, algum esclarecimento a fazer com relação à opinião sua, com relação à administração, fique à vontade, Eliano. A candidata tem 1000 perguntas, 1000, porque é inaceitável hoje, não importa se é Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, apesar de que o Rio ainda é um pouco menor essa condição do que eu vou citar aqui agora, mas Niterói e São Gonçalo, que me perdoem, PT, PDT, PSDB, todos eles que passaram por esses processos deixaram na educação uma vergonha nacional. Então a minha pergunta é só uma, e não quero me estender nela. Qual é a sua proposta básica para a educação, tendo em vista que a educação hoje de Niterói ela tem aprovação automática, embora os professores sejam bem remunerados, as qualidades das escolas municipais de Niterói são piores que a de São Gonçalo. E eu posso afirmar isso porque uma das minhas filhas estudou lá, no colégio, no Barreto ali, que agora me fugiu o nome, em frente ao Horto lá, esqueço o nome daquela escola. Mas, enfim, ela estudou lá e a alfabetização dela e toda a formação dela foi péssima. Péssima, sem dúvida. A aprovação automática dela fez com que ela não tivesse conhecimento mínimo. Nós tivemos que repetir ela de ano, quando colocamos aí sim, numa escola federal, uma escola técnica federal, e ela teve uma condição um pouquinho melhor, mas sofre até hoje as consequências da má formação inicial. Qual é a proposta do candidato para a educação de Niterói, em particular na rede pública do município? Olha, Enzo, a questão da educação em Niterói, e não é só da educação, não é nem uma questão de falta de recurso, é uma questão de gestão. Sim. De gestão incompetente e, agora eu vou falar em tese, e de corrupção mesmo. Entendeu? O dinheiro é desviado no meio do caminho. Agora eu não estou falando diretamente de Niterói, mas eu estou falando que isso é um problema crônico. Eu posso afirmar para vocês, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e 2/3 desses municípios, 2/3, estão sendo objeto de investigação com relação à aplicação dos recursos do Fundeb na merenda escolar. São licitações fraudadas, são um jogo de cartas marcadas nas licitações, e, às vezes com participação do secretário de Educação, às vezes com participação do prefeito. Nós já tivemos casos em que isso já virou ação penal em vários municípios, e outros municípios estão sendo investigados, porque é uma área muito vulnerável essa questão da licitação, e a Polícia Federal entra nisso porque é uma verba federal que vem do Fundeb. Então, o problema da educação e da saúde também não é falta de recursos, é um problema de gestão incompetente e quando não ocorre o problema mais grave da corrupção. Nesse ponto, eu não sou um especialista nem na área de saúde nem na área de educação, minha área de especialização é a segurança pública. Mas eu tenho mantido encontros com profissionais da saúde de Niterói e com profissionais da educação de Niterói. E no final desse encontro nós temos chegado a essa conclusão de que a primeira coisa que tem que se fazer é colocar pessoas competentes no lugar certo. E hoje em Niterói, a questão que foi mencionada há pouco aqui da cooptação dos vereadores, ela acaba gerando um problema, uma reação em cadeia, que você acaba politizando o preenchimento de todos os cargos. E aí você verifica que há pessoas atuando em determinadas áreas para as quais elas não estão preparadas para atuar, mas foram colocadas ali por uma injunção política. Então a situação de saúde, educação em Niterói é uma situação de gestão
que vai ser resolvida com a colocação de pessoas competentes e íntegras na administração desses setores. O PSDB é um partido que tem quadros, é um partido orgânico aqui em Niterói, talvez seja o único partido que realiza reuniões periódicas. Nós temos comissões lá dentro, a Comissão da Mulher, a Comissão do Jovem, nós temos o Tucanafro, que é um movimento negro dentro do PSDB, e temos as áreas de atuação de gente competente nessa área de saúde, educação, ou seja, o que nós prometemos é uma gestão competente e comprometida com os interesses dos niteroenses. E nós temos certeza que nós vamos proporcionar uma mudança muito grande nesses paradigmas de hoje. Tá certo. Bom, nós temos aí o João Gustavo, né? É o ex-vereador da cidade, tem conhecimento de muitos pontos, né, dessa cidade que carece de uma aceleração com relação a projetos. E, João, gostaria que você fizesse uma pergunta aí ao nosso convidado, Antônio Rael. Antônio, primeiramente, não podia deixar de ser, eu tenho que falar sobre transporte. A cidade de Niterói foi construído no governo do João Sampaio o terminal rodoviário, com capacidade para 600 ônibus, e ali com linhas intermunicipal também. Hoje ele está atuando com 1.800 ônibus parados ali. É uma chuva de multas, porque não tem lugar onde botar esses ônibus todos. Há um desmando total dentro daquele terminal, há uma corrupção total dentro daquele terminal, uma corrupção que vem de prefeitos a prefeitos. Quando eu estive na Câmara, tentei combater muito aquilo ali, mas é uma máfia fechada. Agora tem um estacionamento ali atrás que te dá um papel, ninguém sabe para onde vai aquele dinheiro daquele estacionamento ali atrás. O papel não fala que é a prefeitura, que não é nada. É só um tiquezinho que você ganha e tem aquele estacionamento ali atrás. O motorista de ônibus sai dali do terminal, vai até seu ponto final, às vezes levando 1 hora, um percurso que é para fazer em 50 minutos, ele leva 1h30 até 2 horas para chegar do terminal. Vamos dar um exemplo, a prainha de Piratininga, que você conhece bem. Chegando lá, ele não tem um banheiro que ele possa fazer as suas necessidades fisiológicas. Se ele tiver vontade de fazer a necessidade 1, ele tem que se ajoelhar na areia da praia, lá no canto, nas pedras. A 2, então, nem pensar. Os pontos finais de Niterói não tem terminal. Charita, estão se remodelando as charitas ali, o preventório ali para fazer o BHL, né? Que vai vir. BHLS, que vem de Piratininga, que vem da região oceânica, e não está se pensando em áreas para proteger esse trabalhador. Eu queria saber de você o que você pensa do transporte, porque o cidadão niteroense não aguenta mais com esse trânsito de Niterói. O cidadão niteroense, de fato, Nelson, tem, talvez, dos 92 municípios, a melhor linhas de ônibus. Os ônibus são novos, mas linhas sobrepostas, uma em cima da outra, excesso de ônibus na rua, porque o engarrafamento obriga a ter excesso de ônibus, porque fica muito tempo parado, o trabalhador não pode ficar no ponto esperando, se cria mais linhas. E Niterói está um caos. É uma cidade que não aguenta mais o trânsito que tem. Nós temos emplacados em Niterói 1 carro para cada 1 habitante e meio. O que você pensa fazer com essa questão de trânsito em Niterói? Não, em primeiro lugar, você mencionou aí a questão do terminal rodoviário ali, o João Goulart, né? Muito se fala, por exemplo, e é uma ideia que eu vejo com muito interesse, e não seria nem uma questão de prefeitura, porque envolve outras esferas da federação, como o governo do estado, por exemplo, que seria a criação de uma linha aquaviária de São Gonçalo para o centro do Rio, na Praça 15. Isso tiraria muita demanda no transporte público que vem de São Gonçalo para o terminal João Goulart, para pessoas que vão para o Rio de Janeiro. Então isso seria uma solução muito interessante. Com relação a essa questão do ônibus, houve aqui em Niterói uma CPI dos ônibus, que foi até presidida pelo vereador Bruno Lessa, do PSDB. E essa CPI ela gerou um relatório que foi absolutamente ignorado. Esse relatório ele apresentava... Posso fazer Claro. Por incrível que pareça, o relatório que foi gerado pelo presidente da CPI
não foi acatado, e foi acatado um segundo relatório feito por um outro vereador, que votaram no relatório do presidente, mas o que foi acatado foi um relatório paralelo. Esse relatório, ele demonstrava, com base em argumentos provados ali, duas coisas. Primeiro, a tarifa de ônibus poderia ser realmente menor do que ela é hoje. E segundo, essa questão que você colocou da superposição de linhas de ônibus. Ou seja, a necessidade e a possibilidade, sem prejudicar o volume de passageiros transportados, em você reduzir o número de ônibus em circulação. A quem interessa colocar mais ônibus para circular do que o necessário? As empresas de ônibus, porque isso é uma maneira de justificar a planilha de custos. Lá no Rio de Janeiro, a prefeitura tem feito um esforço nesse sentido aí, e é forçoso reconhecer que tem melhorado sim, porque foi enorme a redução de ônibus em circulação. Claro que ainda há uma fase de adaptação, muita gente está reclamando, isso é normal, esse tipo de processo de mudança ele sempre é um pouco traumático, mas eu acho que aqui em Niterói a prefeitura tem que ter a coragem de meter a mão nesse vespeiro e sentar com esses empresários para renegociar as condições desses contratos de concessão que foram feitos, porque eu sou muito simpático. Quando eu falo eu, por favor, entendo, nós do PSDB, que nós discutimos isso em grupo lá. E nós achamos que aquele relatório da CPI dos ônibus, ele contém muitas soluções. Com relação a um outro problema que você falou aí, que é a quantidade de veículos particulares em circulação. Isso é um problema que ocorre em várias metrópoles do mundo. E ele não tem solução. A solução não é agradável. Isso está sendo feito no Rio de Janeiro, isso já foi feito em Londres, em outras grandes cidades. Simplesmente se restringe ou se proíbe o acesso de veículos particulares ao centro da cidade e se criam alternativas. Estímulo ao transporte solidário, às caronas, e investimento no transporte público, porque para o cidadão deixar o seu carro particular em casa e optar por um transporte público, ele tem que ter um mínimo de conforto no transporte público, senão ele não vai fazer isso. Porque o fato é que as indústrias continuam produzindo automóveis, as pessoas continuam a querer comprar seu automóvel, o que é compreensível e justo, e as ruas não têm como ser alargadas. Vai chegar um ponto que ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ou seja, é necessário investir pesadamente em transporte coletivo e em alternativas para o uso do veículo particular, pelo menos no centro da cidade. Isso aí. Bom, nós estamos aí aproximando o final desse primeiro bloco e depois nós vamos passar a temas soltos aqui na mesa, né? Do qual a gente vai terminar essa entrevista contigo, mas você vai continuar conosco participando, né? Vai nos dar esse prazer de continuar. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. O Enzo fez uma pergunta importante ali sobre educação e eu tenho uma chave também para incluir nessa pergunta. Nós sabemos que em São Gonçalo, tem um projeto, né, de se discutir a sexualidade ou a ideologia do gênero, né, que se chama aí, de incluir. O governo federal não conseguiu emplacar o do Estado e transferir isso para o município. Em São Gonçalo já existe uma decisão nesse sentido de não se incluir no currículo ou na grade escolar essa situação da identidade de gênero. Em Niterói há uma preocupação muito grande, inclusive a própria OAB tem representante nesse sentido, que a gente já até debateu aqui, ainda isso está em discussão. Como é que você vê essa situação de incluir ou não incluir essa discussão sobre sexualidade entre as crianças na grade escolar ou no currículo escolar, você sendo prefeito? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou contra a inclusão dessa chamada ideologia de gênero no currículo. Eu sou contra porque a educação, seja ela pública ou particular, ela tem que ir até um certo ponto e a partir dali ela tem que respeitar a família de cada um. E isso aí já começa a penetrar na família de cada um. Eu tenho até medo de falar sobre isso e de começar a radicalizar, porque eu acho isso simplesmente um absurdo. Entendeu? Você querer passar para crianças numa idade muito vulnerável essa mensagem de que basicamente, de repente, até algum ouvinte nem
sabe direito o que é ideologia de gênero, né? É uma ideia segundo a qual as pessoas não nascem com um sexo determinado, né? Ela vai determinar o sexo ao longo da vida dela. Eu vejo isso como uma abominação. Sinceramente, eu vejo isso. Eu não tenho nada contra a opção sexual heterodoxa de quem quer que seja. Eu convivi com pessoas homossexuais, homens e mulheres, uma convivência muito respeitosa, até porque no trabalho, na Polícia Federal, certa vez eu indiquei um delegado lá para uma função de chefia, que eu chefiava uma parte importante da polícia, e um outro delegado veio falar comigo, deu um jeito de puxar o assunto e, o senhor sabe que ele é gay? Eu falei, olha, eu não sei, não me interessa, eu estou interessado no trabalho que ele vai fazer aqui dentro, mas o sujeito veio tentar macular o outro, e depois parece que ele era gay mesmo, mas isso nunca interferiu no trabalho dele. Então eu gosto muito de lembrar uma frase que atribuem ao Clodovil. O Clodovil disse certa vez que opção sexual e religião é como roupa íntima. É para você usar, não é para esfregar na cara de ninguém. Entendeu? Então eu concordo com isso. Eu sou contra. Se o povo de Niterói me colocar na prefeitura, eu vou me posicionar. Eu não fico em cima do muro, eu sou contra isso. Vou fazer de tudo para impedir a colocação dessa ideologia de gênero no currículo, e se ela for colocada ainda nesse mandato, eu vou fazer de tudo para retirar, porque realmente eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso cabe à família, isso é um problema da família e de cada um. Bom, nós estamos encerrando essa entrevista contigo, Raiol, e você vai continuar conosco aqui no segundo bloco. Nós vamos partir para uma discussão política que eu acho que é importante, o momento que nós vivemos de um Brasil na página policial, que isso é muito complicado. E você que é oriundo lá da Polícia Federal e sabe como ninguém que a situação hoje é complicadíssima. E está aí, muito obrigado pela sua participação e leva um abraço da nossa equipe, toda a nossa equipe, né? Do Sua Cidade e Seus Valores. E que o que eu desejo a todos que tenham sucesso, tá legal, amigo? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, eu vou continuar aqui com vocês. Tá legal. Bom, terminamos aí a entrevista com Antônio Raiol. Não sai daí não, continua conosco e até daqui a pouquinho, 2 minutinhos só, é rápido, é vapt-vupt, não é isso, Dudu? Sua Cidade e Seus Valores, comandando Nelson Carneiro. Sua Cidade e Seus Valores, comandando Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. É uma pena que eu não gravei. Se eu fosse o Juruna, eu teria gravado isso aqui. Olha, ia soltar aqui uma pegadinha que vocês iam vibrar, hein? O pessoal aqui, nossa mãe, hein? No intervalo, hein, Dudu? Hein, Dudu? Eu não ouvi nada, hein, Dudu? Também não, né? Então tá certo. Bom, nós estamos falando de movimento político. E nós não queremos julgar ninguém, mas queremos passar aqui o que o povo, né, pode esperar disso. O momento político é envolvimento generalizado, cúpula política com o esquema da corrupção. E o que isso reflete nas eleições de prefeito, vereadores. Eu quero saber da mesa se isso vai refletir. Divisão de força, falta de lideranças políticas. Estado pré-falimentar da União, estados e dos municípios. E aí? Hoje não temos lideranças, estamos procurando lideranças. As lideranças que temos, todas elas estão arranhadas no Lava Jato. E eu vejo uma situação de criminosos julgando bandidos, quando rebusca essa situação. Há uma situação que hoje se rechaça Michel Temer. Mas esqueceram aqueles que hoje o coloca como golpista, que foram eles mesmos que apresentaram como o segundo homem na escala de sucessão de Dilma, ele sendo na composição de chapa. Dilma impedida, entra quem? Michel Temer. Bom, temos outras incoerências que a gente já vai deixar de lado, mas hoje nós vimos que se alguém não estava na Lava Jato, estava no Mensalão. Se alguém não estava obstruindo a justiça,
tentava formar alguma coisa para a obstrução da justiça. Temos, de outro lado, um STF empurrando situações com a barriga. Não é isso? Estão pedindo, pelo amor de Deus, que caçem Dilma para eles arquivar tudo aquilo e resolver situações que, por sinal, hoje a gente vê com muita tristeza as decisões políticas embarrigadas que eu, sinceramente, não tenho 70 anos, não consegui ver isso até hoje. Então, nessa situação, nós vimos declarações de intimidades de políticos que entram na porta da cozinha do TSF e saem na porta da sala. Se é verdade, eu não sei, mas está noticiado. Alguém diz que o nosso programa aqui é um programa de conservadorismo. É de conservadores. Eu diria, não. Nós debatemos assuntos hoje que explodiram, que foram conservados ao longo da história desse país, que se chama a corrupção. Eu gostaria de ouvir o meu amigo João Gustavo sobre esse momento de hoje. Qual a tábua de salvação que temos, não de nomes, porque não temos liderança, mas no momento de uma composição ou de alguma situação, quando se fala até numa eleição ainda hoje para presidente da República. Como é que você vê isso? Nelson, eu queria falar para você que nomes, tem nomes no país. Tem pessoas ainda do bem. Não estamos totalmente perdidos. Agora, a mídia hoje só fala nesses nomes. A mídia hoje só fala nesses nomes que estão aí. Não tem outro nome para falar. Mas você vai olhar que tem bons políticos, aparecem bons políticos, mas o povo faz esse continuismo, talvez esse conservadorismo, de continuar votando nos mesmos, porque eles estão mais na mídia, eles têm microfone, então eles se tornam mais conhecidos. Está aqui o Raul, que o grande problema dele é o conhecimento, mas é um homem íntegro, um homem que tem seu passado limpo, íntegro, e não tem uma mídia para aparecer o nome dele. Então, fica difícil ele aparecer numa eleição. E é isso que ele está brigando. Então, nomes tem nesse país. E está na hora do pessoal sair da área de conservação, vamos dizer assim, do seu conforto, sair da zona do conforto, e o cidadão tem que ir para a rua. Porque hoje o grande problema do país se chama uma coisa só: falta de família, falta de tradição da família, do respeito familiar. Você vê aí as manchetes de violência contra a mulher, como foi essa menina, o fato que aconteceu. As escolas públicas, as escolas públicas não podem ter essa baderna que está tendo. Esses CEP, sindicatos de professores, sindicatos de enfermagem, sindicatos levados mais à esquerda, querendo levar um país ao caos. É isso que tem que parar, Nelson. O Supremo Tribunal, ele tem que ser mais claro e mais rápido nas suas decisões. Levaram 6 meses para julgar o caso do Eduardo Cunha. E assim mesmo só julgaram porque não tinha mais jeito para segurar e fizeram uma sessão rápida. Judiciário que se bote isso. Não é só o STF, tá? Deixa claro, o judiciário de uma maneira geral, e a gente sabe disso. O judiciário de uma maneira geral. Então nós estamos vendo que o poder executivo, legislativo e o judiciário está todo fragmentado. O que tem que se fazer é recompor. A sociedade tem que fazer um pacto de voltarmos a dar as mãos e acabar com essa história que está aí. Nós temos que passar limpo essa onda do Lava Jato, passar toda ela limpo e começar a botar o país para andar no curso. Porque eu pergunto a você, qual é o empresário que tem coragem de vir investir no Brasil nesse momento? Nós não sabemos que governo vamos ter daqui a um mês, porque o STF pode, em qualquer momento, decretar que caiu o Bolsonaro, que caiu o Temer e a Dilma. E aí quem que assume? Valdir Maranhão. E não tem jeito, né? Valdir Maranhão, não tem jeito. Ou então vai liberar o Cunha, vai assumir o Cunha. Ou então vai caçar os dois, o judiciário tem que caçar os dois para o Lewandowski assumir. E que todo mundo tem dúvidas contra esse ministro.
Sim. Que é outro. Também. É outro que está todo envolvido, que é amigo de todo mundo, que todo mundo, como você diz, entrou pela cozinha, foi para a sala. Tô falando em tese, né? Porque eu não tô lá, não tô... Mas é o que todo mundo fala. Mas então, olha a situação isso que eu... toda hora. Ele fala da intimidade que se tem, da forma que se tem, não é Eu só posso tese falar- não, gente. Tá lá falando. Justamente. Então, tu vê a situação que o Brasil está. Eu acho que nesse momento, todo mundo tem que sair da sua área de tranquilidade, da sua casa, de conforto. De benesse. De benesse. Parar com esse negócio de dar uma ajudinha aqui, umas molinhas ali, uma sopinha de madrugada para quem está na rua. Vamos parar com essa historinha e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto pela família brasileira, pela unificação, pela moralidade desse país. É isso que precisamos. Começar dentro das escolas não é discutir gênero, é discutir família, voltar às matérias como era no meu tempo. Educação moral e a educação cívica, moral SPB. e isso, tudo isso tem que Constituição. porque acabou isso no país. A moralidade no país está debaixo d'água. Já vazou, não tem mais como levantar. Eu não posso admitir que venha um Bolsonaro na cidade, na minha cidade, Niterói, seja quem for que viesse aqui, aconteceu o que aconteceu ontem no Clube Português. Poderia ser o Lula, não importa. Não importa, porque o direito das pessoas falar e se posicionar, ainda mais dentro de um clube fechado, se fosse para praça pública, poderia ter. Quem era contra, a favor, está ali vaiando ou aplaudindo. Agora, num clube fechado, só foi lá as pessoas que sabiam o que queriam. É um absurdo. Eu sou salesiano. Orquestrado por 3 vereadores. Não vou chegar nesse mérito. Eu sou salesiano e dia 24 agora foi dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu achei uma coisa absurda. Esse ano não teve a missa dos alunos. Por quê? O Estado é laico, o colégio não pode obrigar os alunos a assistir a missa de Nossa Senhora Auxiliadora. Lógico, quem bota um filho num colégio como salesiano sabe que ali é um ensinamento religioso, é uma escola de ensino religioso. Se tivesse na escola pública, eu até achava normal não fazer uma missa, porque é uma escola pública, onde o estudo é laico. O estudo é laico. Agora, quem vai botar um filho no salesiano, no Abel, no Assunção, sabe que o ensino ali tem passagem religiosa. E agora o Estado não permitir que os alunos saiam da sala de aula para ir assistir missa no dia da padroeira daquela entidade. Esses absurdos é que tem que acabar. Verdade. Nós estamos fazendo estamos sendo demagogos, estamos sendo hipócritas com a sociedade e principalmente com esses jovens que estão formando. Porque jovem de 14 para cima já está com uma cabeça totalmente torta. Nós temos que aproveitar esses que estão começando. Sem comentário, né? Sem comentário. O Faiol aqui, que está aqui, que é pré-candidato a prefeito de Niterói, não pode, o Faiol. As escolas do município, cabe a ele o ensino básico. O ensino básico. O que tu vai discutir ensino básico com essas crianças? Sexualidade. Sexualidade. Que ela está aprendendo a escrever, a fazer uma letra, um desenho. Tu vai discutir sexualidade. Isso, pasme, é uma ignorância da Câmara Municipal de Niterói botar um projeto desse para ser votado. Tem que ser rechaçado de cara, porque ensino fundamental não é para isso. Se está discutindo isso no 2º grau, numa faculdade, palmas, porque ali as pessoas já estão com a sua mente formada. Agora, a criança que está entrando no ensino básico, que é o direito do município. O município não tem escola de 2º grau. Não aprende nem cantar o hino nacional, já aprende sobre sexo. Não aprende a cantar o hino nacional, vai aprender sobre sexo. Sobre sexo não é educação sexual, é outra coisa. É outra coisa. Pior ainda. Pior ainda. Hoje não tem direito de a criança nascer na mão da parteira, bater na bundinha e dizer assim, o que é homem ou é mulher? Não, calma, ele que vai decidir. Vamos ver o que será. Vamos ver o que será. Ô Enzo, a gente critica em certo ponto, mas tem que elogiar um outro lado. E nessa altura eu quero saber se o povo tem força ou não tem nesse país. Este povo está mudando o STF. Onde você já viu no STF a quantidade de processos que corriam em sigilo e a sociedade não tinha conhecimento? Temos que elogiar aqui o Lewandowski, que você acaba de criticar, que ele vai incluir isso agora. Todos vão ter acesso. Nós que lidamos com o judiciário, nós sabemos a possibilidade de se pesquisar sobre processos
no sistema. Hoje tem algumas restrições, eu acho até viável, mas com relação ao STF, de assuntos públicos voltados para a coletividade, que ao longo da história não sequer teve conhecimento, né? Essa decisão, o que você achou da decisão de Lewandowski? Eu penso que abrir... É aquela história seria da uma caixa decisão preta dele ou do povo na caixa rua? de Pandora. Hein? Uma decisão dele ou do povo na rua pressionando? Queremos mudança. A gente começou falando do povo. Então vamos falar do povo em primeiro lugar. Não precisa nem discutir essa questão, que foi o povo na rua que colocou a presidente Dilma Rousseff afastada do cargo de Estado. Temporariamente, até que seja decidido no caso pelo Senado, o fim da vida dela. Espero eu, tenho a minha opinião, que enfim, que ela vá procurar uma outra coisa para fazer, mas isso é outra história. O que eu percebo é o seguinte, toda vez, aliás, o Ulisses Guimarães já falava isso, toda vez que o povo vai para a rua, as coisas mudam nesse país. O que falta, na verdade, e é esse o problema que a gente cita da educação, que político, com todo respeito, político nenhum quer o povo educado. Povo educado é um povo que sabe o que quer, é um povo que conhece seus direitos. Não é nenhum, não. Não. Vamos separar. Vamos lá. Não, vamos lá. Se você vai... Assim. Vamos olhar honestamente. Não estou discutindo. Veja bem, os bons políticos hoje não sobressaem. Quando você para pensar... Não sobressai porque ele não vem de jornal, mas ele não é manchete. Não, mas peraí, o que a gente está discutindo é o seguinte, para e pensa. Você está no Congresso Nacional hoje, que não fica 6, a hora que o rodo passar. Não vai ficar 6, bicho. O Senado Federal vai ficar quantos? Então, o que aconteceu? Na verdade, o que nós temos é o seguinte, os homens de bem não entram na política. Aí eu vou pegar e vou dizer o seguinte, talvez porque a mídia não deixa ele ser conhecido. Tá bom? E é isso que a gente tem que olhar. Agora, que o povo na rua faz diferença, faz. Quer ver uma coisa que me preocupou essa semana e que tem que ser falado aqui, que não pode ter... Isso não tem perdão, gente. Olha aqui, ó. Proposta de enfraquecimento do Ministério Público. Nossa. Tudo aconteceu nesse país por causa de investigação do Ministério Público, porque nem foi da polícia propriamente dito, foi um pontinho, eu falo isso em casa. Acharam um ponto assim, o que tem nesse ponto aqui? Peraí, deixa eu puxar. Amigo, quando levantaram, viram que o troço estava ruim demais, foram levantando, chegaram na presidência da República. Aliás, tem gente que diz que a República cai quando acabar a Lava Jato. Há posicionamentos nesse sentido. Aí você olha o seguinte, o Ministério Público quer enfraquecer, ao ponto de, nas discussões feitas lá, entre Renan Calheiros e não sei quem, e o próprio ex-presidente da República do Maranhão lá, aquela figura nefasta desse país, estes cidadãos discutiam abertamente a possibilidade de uma nova Constituição para enfraquecer o Ministério Público, que é a única maneira que tem, gente. E a gente está olhando, vendo tudo isso, pasmo diante dessa situação. E aí, desculpa, tem um montão de gente de bem. Acredito, do lado de fora da política. Dentro, a coisa não está boa. Tem um cidadão lá que diz que recebia propina desde 1970. Nós estamos falando de governo militar. Só que tem uma coisa, naquele tempo não tinha MP. Naquele tempo não podia denunciar. Não tinha rede social. Não tinha rede social. Não tinha como. Globo, e vai pra rua, vai o povo pra rua pra ver o que acontecia, porrada na cabeça. Desculpa, vocês estão me ouvindo aí, mas era tapa na cabeça, vamos lá pra ficar legal. E vamos lá. Eu já falei aqui que eu fui pra rua lutar por passe livre. É claro que não existe nada de graça. Eu não estou discutindo isso. Só que para mim a obrigação de município, de estado, de governo federal é ter ônibus escolar como o americano tem para os alunos. E o que acontece lá? O cara tem, ele vem, passa na rua dele e pega. Aqui nós não temos isso, então tem que ter uma forma compensatória nessa história para os alunos. Fui na rua, briguei por isso, a gente conquistou. Tem aí, hoje os alunos estão sendo impedidos de entrar nos ônibus. Mas aí a gente olha por outro lado também, senhoras, senhores, uma série de coisas. Eu concordo que há demagogia sim, porque todo mundo quer fazer caridade com o dinheiro dos outros. Mas a gente precisa... com dinheiro público é fácil pra caramba. Agora tem que pagar que também. Não é público, é nosso. E tem que entender, ó, é o meu dinheiro, o dinheiro de quem está me ouvindo, é o dinheiro de quem está aqui na mesa. É o nosso dinheiro que está sendo gasto com isso. A gente precisa mudar uma realidade desse país, claro que de uma forma não demagógica, mas precisa sim olhar para esse país de uma outra maneira. Eu acho que é isso que você falou, é fundamental. Vamos
trazer, vamos discutir sim, vamos conversar sim sobre, a gente não tem que discutir ideologia de gênero, mas discutir sim fortalecimento da família, porque aí começa tudo, e nós temos que discutir muito a educação desse país, voltar uma série de matérias que foram retiradas do currículo escolar, com o intuito apenas de enfraquecer o currículo escolar, e a gente trazer de volta o direito e o amor à pátria nesse país que ficou esquecido ao longo desse tempo. Com certeza. Lúcio, nós vimos aí, nós estamos dentro de uma situação bombástica, né? De declarações para lá, declarações para cá. Agora esse Pedro Correia, né? Ele veio aí e jogou aquela... Não vou dizer outra coisa não, né? E nem Odebrecht.100. Lama realmente, em que hoje, quem tinha dúvida... Quem colocava dúvida ontem, estava falando com um petista, ele falou, como é que eu não vou mudar de posição depois de uma situação daquela, né? De que realmente Lula hoje era o gestor, e com razão disse lá o Janot lá atrás, e disse o seguinte, olha, sem Lula não teríamos petrolão. O que ele quis dizer com isso, né? Então, essas declarações desse homem que passou a vida toda, desde 70, com mandato exclusivamente para lesar os cofres públicos. Ninguém viu. Sarney não viu, Collor não viu, Fernando Henrique não viu, ninguém viu, Lula não viu. E aí? Olha só. Então nós temos hoje, como o Moro fala, né? Uma corrupção, um crime sistêmica. Ontem a casa caiu? Essa com Pedro Correia? É mais uma. Caiu? Mais uma bomba de napalm. Napalm era a bomba que os americanos jogavam. Como diz o americano, caiu uma bomba do céu, né? Mas a bomba de napalm. Na Guerra do Vietnã, a bomba de napalm era aquela bomba que espalhava. Não era uma bomba só, ela fragmentava e pegava muita região com uma bomba só. A de Hiroshima disse que veio do céu. De Hiroshima foi bomba atômica. Sarney já havia dito que se o Marcelo Odebrecht quando fizer a delação, é uma metralhadora .50. Ponto 100. Ponto 100. Dobra aí, Com essas delações que vieram à tona ontem e anteontem, Dilma começou também a ser enquadrada dentro do bolo. Foi lá dito claramente que ela pediu dinheiro para a campanha dela, a Dilma. A santa do Paoco, que dizem todos os petistas que é uma mulher honesta, não tem dinheiro na Suíça, pode ter acontecido, mas ela mesmo nunca fez, ela nunca pediu. Mentira! Nenhum de nós aqui é ingênuo. A gente sabe, há mais de 10 anos a gente sabe que o Lula sempre foi o chefão dessa organização criminosa. Que o juiz Sérgio Moro muito bem tem atacado, baseado na Operação Mãos Limpas da Itália, que pegou e prendeu a máfia italiana e os corruptos políticos, ele está implantando de um modo metódico, profissional, planejado e muito bem feito aqui no Brasil. Então, essa questão é, como o doutor Enzo falou, não sobra quase ninguém. No final das contas, não sobra quase ninguém. A planilha da Odebrecht, por exemplo, de propinas da Odebrecht, entra lá. Você vai encontrar todo mundo. Você vai encontrar Jandira Fegali, Lindbergh Farias, do PT, Gleice Hoffmann. Você vai encontrar Garotinho, Cabral, Lula, Delcídio do Amaral, Rodrigo Neves. Aécio Neves, daqui também. Rodrigo Neves. O Aécio Neves, do PSDB, Renan Calheiros, até com apelidos, né? Um era o não sei o quê, o outro era Viagra, o outro era não sei o quê. Azulzinho. Agora, eu não vi o Bolsonaro na planilha do Odebrecht. Eu já falei isso aqui em outros programas, falo isso sempre. Bolsonaro não consta na lista do Odebrecht, não consta na Lava Jato. O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, no processo do mensalão, disse, tá em vídeo no YouTube, qualquer um pode botar, que o único deputado do PP do Rio de Janeiro que não recebia propina era Jair Bolsonaro. O bandido da Petrobras, doleiro Alberto Youssef, em delação premiada, que também está no YouTube, qualquer um pode entrar, falou que um deputado que ele sabia que não recebia era o Jair Bolsonaro. E em 2001,
lá numa CPI, o bandido Fernandinho Beiramar, numa CPI, lá para os congressistas, disse que o único deputado que não tem rabo preso daqueles que estavam ali era o Jair Bolsonaro. Então, meus amigos e ouvintes, é isso daí que a gente tá colocando, a gente está falando. Até gostaria que o pré-candidato do PSDB, Antônio, falasse, que não deu tempo na minha primeira pergunta, sobre o caso do Aécio Neves, que recorrentemente volta esse mesmo caso, um suposto caso, em Furnas, há uns 10 anos atrás, mas dizer que, infelizmente, o Lula e a Dilma, a partir de 2003, conforme os delatores dizem, eles sistematizaram uma corrupção, destruíram a nossa maior empresa, a Petrobras, que hoje não vale menos que uma Uber, por exemplo, está falida, quebrada, dando prejuízo, e a reboque toda a nossa economia, desemprego, inflação, Comperj aqui do lado, são milhares de lojas e comércios e fábricas que faliram e continuam falindo no Brasil por causa desse PT, que foi um verdadeiro câncer. Está entregando hoje, por via de um impeachment, como o de Collor, democrático, amparado pela Constituição, pelo STF, que referendou o ritmo do impeachment, então isso prova que foi um impeachment democrático, está entregando um país pior do que quando recebeu do PSDB, que, diga-se, verdade seja dita, as 3 últimas coisas, últimas boas que tiveram nesse país, foi o Fernando Henrique que fez. Que foi o Plano Real e o fim da hiperinflação, a Lei de Responsabilidade Fiscal e várias das privatizações. Dentre elas, a do sistema nosso de internet, telefonia, porque se nós hoje tivéssemos apenas uma Telerge estatal monopólio, a gente estaria numa Venezuela e o Lula seria o nosso Nicolás Maduro. Rael, você viu aí a opinião dos nossos debatedores, tem profundidade, todas elas nós esbarramos na crise ético-moral, que eu acho que é pior do que a econômica e financeira, que eu acho que a crise moral, a recuperação dela, ela demora um pouco, né, a gente acreditar, né? Como é que é se hoje um prefeito, não é de Niterói, um prefeito de qualquer cidade dos grandes centros, com N problemas, né? E sem dinheiro de repasse da União, sem dinheiro de repasse do Estado, e às vezes, não vou citar Niterói, porque Niterói ainda tem um orçamento, segundo dizem, invejável. Mas com relação a outros municípios, então nós vamos falar no caráter geral, como vai ser a situação dos prefeitos para gerir a sua cidade. E muito, muito próximo de nós, que nos afeta profundamente, chama-se Itaboraí, por exemplo, hoje com o fim do Comperj, levado por essa enxurrada da corrupção. Olha, Nelson, a maioria dos municípios brasileiros são municípios deficitários. Eles só se mantêm graças ao repasse de verbas federais. São municípios criados de forma, às vezes, artificial, não tem arrecadação suficiente para se manter. Não é realmente o caso de Niterói. Niterói tem um orçamento de cerca de um pouco mais de 2 bilhões, um orçamento anual, mas não é uma situação muito confortável não, porque nós temos que lembrar que Niterói hoje está acumulando uma dívida de quase 2 bilhões de reais. E eu falo bilhão com B mesmo. E metade dessa dívida é em dólares. E essa dívida vai ter que ser paga. O prefeito vem fazendo essas obras, ele não está pagando pelas obras, ele está conseguindo empréstimos para fazer essas obras, mas alguém vai ter que pagar isso aí. Quem é que vai pagar é o niteroense. O niteroense é que vai pagar essa dívida. Niterói vai levar uns 20 anos para pagar isso aí, entendeu? E fatalmente, quem reclama do IPTU de Niterói, que hoje é o 4º mais caro do Brasil, pode se preparar porque ele vai aumentar. Porque a garantia que o prefeito deu para esses empréstimos foi o bolso do cidadão de Niterói. E é o cidadão de Niterói que vai ter que arcar com essa dívida. Então a Niterói também não está numa situação muito confortável em termos financeiros, não. Porque esse prefeito aí, seguindo a cartilha petista, ele para fazer de tudo para se reeleger, ele está gastando esse dinheiro que ele está tomando emprestado com obras, e Niterói vai ter problemas para pagar essa dívida. Sei. Agora, o nosso amigo Lúcio fez 2 perguntas, 2 vezes insistiu, e aí eu não quero te chamar de volta aqui para responder, nós vamos aproveitar essa oportunidade. Quando ele questiona
a situação do Aécio Neves citado. Olha, né? só. Isso reflete nos municípios, a nível nacional, verticalmente? Olha, reflete? eu acho que o quadro que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em razão de várias operações policiais, não é só a Lava Jato, tem as Zelotes também, e até fazendo um reparo que o doutor Enzo falou, a Lava Jato começou sim na Polícia Federal com uma investigação num posto de gasolina. Por isso que ela tem o nome de Lava Jato, por incrível que pareça. Claro, a Polícia Federal não poderia fazer nada sem o apoio do Ministério Público e sem o apoio de um juiz, o Sérgio Moro, que ele não é só bem preparado tecnicamente, ele tem uma coragem moral muito grande, porque as pressões são muito grandes. E eu vejo a citação recorrente do Aécio Neves. Primeiro eu quero lembrar aqui o seguinte, o Aécio Neves é o primeiro nome em quem se pensa quando se fala em 2018. É o primeiro nome de oposição. Quem vai ganhar? Aécio Neves. Então, eu vejo que há em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração que esse discurso de que todo político é igual é um discurso que interessa aos culpados. Generalizar para reduzir a sua própria culpa. Eu não estou dizendo que Aécio é inocente ou culpado. Eu estou dizendo que eu acho estranho que um político de oposição recebesse propina de algum empreiteiro, porque ele não tem a menor influência em nenhum setor do governo. Mas se a melhor coisa que pode acontecer para um inocente injustamente acusado é uma boa investigação. Agora, se o Aécio Neves se demonstrar culpado, que ele pague. O PSDB não tem bandido de estimação. Isso aí quem tem é o PT. Entendeu? Agora, eu acho muito perigoso a gente ceder à tentação de achar que todos os políticos são iguais. Não são. Há uma grande maioria de políticos que são pessoas íntegras, pessoas honestas. Eu não vou citar nomes aqui dos que eu acho honestos, porque eu vou esquecer algum e vou cometer uma injustiça. Mas há políticos honestos, bons políticos. Sim. João Gustavo, ex-vereador de Niterói. Sim, não. O problema, o que acontece é o seguinte, os políticos ladrões também roubam a cena. São os que aparecem. Porque a mídia dá destaque para isso. Vende jornal. Não, eu não estou criticando a mídia, não. Graças a Deus que nós temos uma mídia livre e independente para dar conhecimento à população dessas coisas. Aí o bom político acaba não aparecendo. Mas eles existem sim. Os que estão aí, a população vai saber distinguir. Eu acho que a população nós vamos ter um resultado muito diferente nessas eleições municipais, muito influenciado por esses acontecimentos, porque eu não me lembro de ter visto a sociedade tão engajada, tão interessada e tão participativa. Eu estive ontem lá o Lúcio estava lá no evento lá do Jair Bolsonaro, e eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens. Mais da metade das 1.500 pessoas que estavam lá eram jovens, rapazes e moças com menos de 25 anos, com camisetas da direita, direita já, direita Brasil. Eu fiquei impressionado com isso, porque até então nós tínhamos aquela ideia de que os jovens cooptados eram só a esquerda e coisa e tal, com aquelas utopias da esquerda, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens. E eu acho que o país precisa de mudança sim, entendeu? Não sei se a melhor mudança é Jair Bolsonaro, não sei. Começamos, mas é o que está se apresentando. Claro que Você sim. não acha que começamos claro já? Que sim, claro que Agora, sim. e o efeito dominó? Esse é que é a situação. Porque eu nunca saí de casa para protestar, nunca. Collor, eu não fui a favor, eu não defendi o impeachment de Collor, não defendi o impeachment de Dilma, muito menos de Dilma, porque eu acho que eu e tenho muito medo de eu tirar 6 e colocar meia dúzia, e está provado isso hoje, que a situação no momento é essa visão que temos. Me desculpe, eu acho que a mesa não concorda com isso, mas eu acho que a realidade é essa, para mim como eleitor. E eu vejo hoje uma situação em que o Temer, por exemplo, tem dificuldade até de formar o seu ministério. E o povo está na rua. Então, quando eu registrei, que eu estava dizendo que eu nunca saí de casa para protestar, quando eu registrei a passeata por 2 vezes na praia de Caraí, eu vi uma situação que não era contra Dilma ou contra Aécio, mas sim contra os corruptos. Contra a corrupção, exatamente. E isso até me deixou emocionado nessa hora, porque eles paravam e diziam, contra todos. Então, esse momento parece que há uma complacência de esperando o que vai acontecer com o Temer, mas esse povo está disposto a voltar para a rua. Esse Temer é um dos culpados também. Então, eu acho que realmente
há uma mudança. Seria esse o sentido, Enzo? Eu só queria dizer para você o seguinte, eu acho que nós não trocamos tanto 6 por meia dúzia, não. Porque tem uma diferença que eu considero importantíssima num líder. A diferença do líder para aquele que lidera. Tá certo? O líder é aquele que, se cometer erro, é capaz de voltar atrás e corrigi-lo. E o Temer tem essa característica, coisa que o PT, nenhum dos membros do PT, nenhum deles teve coragem de dizer assim, olha só, vacilamos, espera um pouquinho, nós estamos errando. Não! Erraram, continuaram errando, e o pior, defendendo o erro. Isso é que é a pior parte. O que mais me irrita no governo do PT não é... Sério, sem brincadeira. Não é o cometer o erro. Vamos lá, somos humanos. Eu acho que erro a gente leva. Olha só, somos humanos. Mas a gente errou. Dolo com cara de erro, isso não existe. Não, ali foi com dolo. Não, eu sei, mas eu tô dizendo... Erro. Ah, sim, entendi. Quer dizer, ele sabia o que estava fazendo. Estava errado e continuando e permanecendo erro e defendendo o erro. Esquecem que Dilma foi conselheira, exatamente. né? Não, uma série de coisas. Na época de Lula. Gente, essa é a diferença da liderança que a gente tem hoje. Que é capaz de dizer assim, ó, nós erramos, isso aqui está errado. Volta lá pro teu lugar. E eu acho o seguinte, só para você vai falar, João, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu acho o seguinte, ele está encontrando dificuldade por causa do sistema que a gente tem. Vamos lá, será que nas faculdades não tem gente técnica capaz de assumir os ministérios? Será que por aí afora nesse Brasilzão não tem gente profissional, que eu falo profissional mesmo, gente? Capacitada, preparada para poder assumir uma série de ministérios desse país e resolver um monte de problema que a gente tem. Só que a gente está deixando isso tudo na mão de político para poder articulação, para poder ter voto, para poder não sei o quê. Mas é isso que está aí. Nelson. Agora, só dentro desse gancho que ele passa, uma coisa que ele disse com relação ao Temer, que volta atrás, ele não chegou a concluir, mas foi o caso do Ministério da Cultura. Sim. Né? Também. É um caso. Agora, o que acontece é o seguinte, o Temer, se ele não tiver envolvimento, ele está cavalheiro porque a própria pressão de rua está fazendo com que, por exemplo, Jucá foi lá e se renunciou automaticamente. Disse, não, peraí. Então, João, eu acho que isso aí é positivo, há um efeito psicológico. Nelson, o que eu queria colocar aqui é que... Esse negócio de colocar é que é complicado. É complicado, né? Falando, mas você aceita numa boa. Não. O grande problema do Temer é que ele tem que fazer um ministério que garanta, em 180 dias, que ele vai continuar lá sentado. Ele não pode apanhar o técnico lá da esquina que não vai dar esse voto a ele dentro do Senado. Então, e ele tem que provar mudanças rapidinho. Agora, eu queria deixar aqui para a mesa debater duas figuras. Sérgio Machado, né? Esse delator aí último. Sim. Sérgio Machado e José Dirceu. José Dirceu, eu acho que é o homem que, se abrisse a boca, resolvia o problema do Brasil. O próprio Lula. Não, mas só que o senhor José Dirceu está preso há quanto tempo? Sendo condenado em tudo, desde o mensalão. E se mantém calado e não apresenta uma gravação, não diz um ai. Tu vê como esse homem é preparado para os dois lados, para o bem e para o mal. Comunista PhD mesmo. Agora, o Sérgio Machado, ele, além de ser delator, usufruiu da benéfica desse poder que ele tinha esse tempo todo, que ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro ali, não só deu para os amigos, mas como ganhou também. E ele, além de ser delator, o pior, ele ainda vai com gravação de má intenção para botar todo mundo no caldeirão. Então eu queria fazer esse comparativo entre esses dois homens e perguntar o que vocês acham dessas duas personagens que hoje é notório no Brasil. Um que abre a boca à toa e o outro que aguenta, como ele disse ali, a pressão a ser torturado, mas não abre a boca. Mas, João, isso me faz lembrar que eu trabalhei em vara criminal, né? E trabalhei até no Tribunal do Júri. E você tem a oportunidade, assim, naqueles momentos, conversar com o preso, muitas das vezes. E ele dizer, olha, eu não matei esse cidadão. E contava com riqueza de detalhe que o comparsa, quem o matou. E por que você não disse? Não, eu não posso. Eu não posso dizer. Então, essa situação é que, justamente, o bandido bom, ele não revela o outro. Ele não se torna um delator. E eu acho que Sérgio, esse pessoal aí, são bandidos ruins.
em que não aguenta uma pressão e abre a boca. Peraí, eu vou ter 10 anos de prisão, mas posso ter 2? Não, eu vou dizer algo. Agora, o que acontece é que muita gente questiona a situação do delator, que eles estavam querendo dizer, o cara está preso, ele delata para sair para entrar numa zona de conforto. É que é o seguinte, depois que o cara abre a boca, ele pode fechar, meu filho, mas a ação continua. Porque a perseguição aos fatos, ligando o que ele falou aos fatos concretos, é outra situação que meu filho falava. Pai, mas e aí, como é que vai saber que o Lula fez isso e aquilo outro, só numa palavra de um cara bandido como o Pedro Castilho, Castilho, Pedro Machado, Pedro Correia, né? Pedro Correia. Aí, ele disse, não, meu filho, ele abriu a boca e ele disse aonde alguém vai perseguir e chegar lá, não é isso? Acho que é por aí. Lúcio, mas a situação é muito complicada à medida em que nós estamos lidando com um instrumento desafinado, por completo. Não tem uma corda dessa guitarra que dê som. E aí? O que vocês colocaram aí, eu ouvi, é isso daí mesmo. E a Lava Jato, com esse sistema de delação premiada, colaboração premiada, é justamente isso. O cara, ele resolver confessar ou colaborar com informações sobre a rede criminosa e com relação a outros corruptos, em vista de ter uma pena menor, de ter uma pena reduzida. Esse é o objetivo. Inclusive, já falei... não pode mentir. E não pode mentir, como teve um que mentiu e o Moro... Dançou. Ele pode ser punido criminalmente pela mentira. Mais pena. O falso. Aí entra o falso, aumenta, né? E aconteceu isso com um cara. José Dirceu já se considera prisão perpétua e ele fica caladinho. Tomou mais 23 anos do juiz Sérgio Moro agora, semana passada, início dessa semana. Então, é isso, a Lava Jato tem que continuar, as delações premiadas têm que continuar. Eu sugiro, eu já falei isso aqui num programa, entre no YouTube, escrevam lá, delação premiada. Tá tudo lá. Farto material, tá tudo lá. Delação de todos os caras, um cara chorando, o Marcelo Odebrecht se esquivando, o Paulo Roberto Costa, acho que o total de delação dele são 7, 8 horas de delação, fartíssimo material, o cara explica desde o funcionamento da própria Petrobras, os departamentos, até chegar, e fala, todos eles ali falam com todas as letras, e o CEF, Lula mandava, era Lula que articulava, isso que a gente viu nesta semana nas gravações, todo mundo já falou, a Dilma sabia, a Dilma mandava, tinha conhecimento, o Delcídio do Amaral que vinha conversar com a gente, o José Dirceu eu conheci, a gente conversou com ele no aeroporto, ele ficou cobrando 5 milhões, porque não tinha liberado ainda, porque não sei o que e tal. Então é isso, a Lava Jato, é o que eu falo, né? O Roberto Jefferson começou explodindo tudo isso em 2003, 2004, quando ele detonou o mensalão do PT lá no início. Ele vai ganhar um busto na praça, que é uma figura... Depois, o Joaquim Barbosa, que no STF, um cara, olha, independente, reto, ético, botou os párias do PT, a liderança, na cadeia. Pela primeira vez no Brasil a gente começou a ver graúdos da política, colarinho branco, sendo efetivamente presos por um ministro do STF. Pena que ele teve que se aposentar. E depois o juiz Sérgio Moro. Não, teve que se aposentar, não. Ele que pediu. Ele que pediu. A cabeça é dele, né, filho? O que o juiz Sérgio Moro fez, pessoal, e está fazendo, é um negócio que não tem nem como explicar. A forma como ele está quebrando as pernas desse sistema, do petrolão, como ele está chegando, ia prender o Lula, se não fosse aquele babaca daquele Teori Zavascki que avocou para o Supremo o caso do Lula, que até hoje não devolveu, não sei porquê, ele não é mais ministro, não tem foro privilegiado. Se não fosse ele ter avocado, o Moro já teria prendido o Lula. E uma quarta pessoa que não é muito... as pessoas não gostam muito, mas tem que se falar, foi o Eduardo Cunha. O cara errado fez a coisa certa pelos motivos errados. Se não fosse Eduardo Cunha, ali na Câmara,
um presidente independente, não foi aquele Arlindo Chinalha do PT, senão a gente estaria com Dilma e crise, pior ainda até hoje. Então esses 4 camaradas aí, na minha opinião, nesses últimos 10 anos aí, merecem os prêmios e vamos torcer para que o Sérgio Moro continue, pegue quem for. Quero ver o Renan Calheiros, que tem 12 processos nas costas, aquele cara, um cara de pau, safado demais, um cara que, pô, tá lá em tudo quanto é tipo de problema. Então é isso. E o Lula também. Lula e agora a Dilma, né? Que botaram também a Dilma como que pediu dinheiro para a campanha. Né? Essa história Lula, dizer, né? Que nem, por tradição, nem ele seria presidente da República, nem o cara estaria como presidente da Petrobras. Você acha o dono do Brasil? Eu quero chamar aqui o Raiol para fazer uma avaliação, né? Vocês chamam o cara de safado aí, que os caras vão lá pro Facebook e malham o Nelson. Não tem nada com isso. Não, mas olha só, não chamei ninguém de safado, não, pelo amor de Deus. Eu, Lúcio Carlos, já vai no meu Facebook e malha à vontade. Bom, vale à vontade então, que eu gosto. Acontece o seguinte, eu acho que todos aqui têm direito de falar e a gente, né? Mas o que acontece é o seguinte, ô Raiol, veja bem. Nós estamos só falando aqui de página policial quando éramos falando do avanço da Petrobras, melhoria disso, melhoria daquilo, dinheiro sobrando, vamos fazer esse investimento. Lamentavelmente, eu não consigo mudar minha pauta. Não consigo mudar minha pauta, a não ser falar de assuntos de página policial. De um Brasil, de seus representantes, nos humilhando lá fora com essa página policial, né? Agora, alguém diz, como o próprio assim, Lula não foi preso, como ele disse aqui até o momento, e tudo caminhava, né? Se não fosse aquela delação, aquela divulgação ou monitoramento do Moro, né? Saber o que ele ia fazer no outro dia, qual é a posição dele. E alguém diz que se Lula for preso, e com essa situação como estamos, sem alguém para substituir na liderança política, etc., que nós chegaríamos a uma convulsão social. Você acha isso? Eu tive alguém que me falou isso ontem. Não. Nelson, nós vamos entrar numa convulsão social. Uma convulsão social só se for de tanta alegria do povo brasileiro. Aí vai ser um carnaval social. Aí vai ter. Eu, sinceramente, eu não acredito em convulsão social, não. O PT ainda tem um grande número de simpatizantes. Eu conheço alguns que hoje não estão nem dizendo que são do PT, que estão envergonhados, que estão arrependidos. Ele, de repente, vai... Vermelho por dentro e verde por fora? Exatamente. Isso? Não, tem um famoso aqui em Niterói que é assim. Não, né? Eu não quero mas nem aí, saber não, quem eu também não estou dizendo quem é, o povo sabe quem é. O que eu quero dizer é que eles vão botar lá, sei lá, 50, 100 pessoas na rua, depende da quantidade de sanduíche e mortadela. Mas acontece, como eles agora também não estão mais com a chave do cofre, tende a diminuir a mortadela. Então eu não acredito em convulsão social, não. Eu acredito na maioria da população, a maioria esmagadora da população hoje quer ver quem na cadeia, quem se envolveu com roubo de dinheiro público e lugar de bandida na cadeia. Seja Lula, Dilma, se o robô tem que ir pra cadeia, e eu confio que ele vá pra lá. Convulsão não tem. Não, vai ter carnaval social, como disse o Lúcio aqui. Bom, olha só, o Enzo, a gente está aí caminhando para a reta final do programa, a gente vai girar rápido. Mas eu fico imaginando hoje, se restabelecer, como o Meirelli, quando o Meirelli diz assim, olha só, temos que buscar o dinheiro, aquele dinheiro do BNDES, né? Aquela aprovação do déficit, né? De um déficit de 170 milhões. Bilhões. E esquece que tem mais 20, que os 20 é no superávit. Onde foram o superávit? Então nós estamos indo aí para acredito que 190 bilhões. É um caso semelhante, só com proporções menores, do que está acontecendo aqui em Niterói, né? E a Câmara votou para aprovar a transformação do déficit que tinha. Você acha que com isso o governo vai ter dinheiro para suprir? Nós temos uma saúde falida no estado do Rio de Janeiro, nós temos segurança falida. A UPP, o cara acabou de abrir a boca e entregou o ouro, disse assim, bandido, pode tomar conta porque nós não estamos com nada, vocês venceram. Eu dizia isso aqui nessa mesa lá atrás. Eu dizia. Enquanto tivesse grana, lá atrás, o PP funciona. Você não adianta colocar o PP sem prender.
pulsaram 200, não sei quanto lá, que hoje estão em todas as cidades, foram para o estado do Rio e hoje está a mesma força aí. Essa do Beltrame, entregar o ouro assim, por que esse homem não cai? Mas olha só, vamos ser honestos. O Beltrame Não, honestamente dizer o seguinte, o Beltrame não é o cara que tem a culpa nessa história. E quem tem? Não, vamos lá. Ele fez um projeto, vamos lá, eu também acho que tem muito a ver com de cima para baixo, né? Se você parar para observar, vamos lá, falar, o projeto da UPP é um projeto sensacional. Só que ele... O Brizolão também. Olha só, mas o próprio Beltrame... Também, mas olha só, vamos lá, também, show de bola. Mas o Beltrame, vamos lá, e nem vamos discutir a questão do Brizolões, que os Brizolões estão largados em uma parte do estado, abandonados. Tô cansado de ver coisa fantasiosa, aos montes. No Fonseca tem um ali dentro, atrás, na área que era do Horto. É Horto? É o Horto ali do Fonseca, não é? Isso. Tá aqui. Ali atrás tem um abandonado. Lá tu vai pra Niterói. Desculpa, para São Gonçalo. Logo depois que você entra na cidade de São Gonçalo, à esquerda, um tá com IF, o outro tá lá abandonado. Então, veja bem, o projeto é bom. Mesma coisa é o PP, é um projeto bom. Na Manilha aqui, o que tinha piscina, já aterraram até a piscina. Sim, é esse que eu tô falando que tá lá abandonado. Que hoje pertence ao IF. É um Instituto Federal de Química que tem lá. Mas voltando aqui à questão da UPP. A UPP, ela funcionou muito bem quando ela tinha dinheiro para poder investir ali dentro e botar policiais toda hora. Parou de ter concurso para polícia, parou de ter dinheiro no Estado, o Estado do Rio de Janeiro está falido. Parou de pagar funcionalismo. Não tem, mas olha só, isso não é questão de UPP, não. As escolas estão paradas, Nelson. A gente está falando de UPP, é legal, vamos falar da UPP. E outra coisa que tem que ser dita é que o Beltrame tem a coragem de falar, que poucas pessoas têm. Não adianta botar polícia tão somente dentro do morro. Se você não entrar com todos os outros aparatos, o que adianta? Você vai lá, pacifica e não entra com assistência social, você não entra ali com forma do camarada trabalhar dentro do... Porque, veja, ele deixou de trabalhar pro tráfico. Aí ele vai trabalhar para quem? Desce do morro para assaltar. Isso não tem jeito. Olha só, se não fizer a coisa direita, quando começaram, e é isso que a gente estava falando no início, vamos voltar lá. Quando começaram direito. Quando entrava toda assistência com LURB, entrava todo um projeto junto. E lembrando que o financiamento era do Eike Batista. Exatamente. Ô, Lúcio. O Eike faliu. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O Enzo vem dizer, falta isso, falta aquilo. Mas projeto de governo, um projeto de governo para a população, não pode capengar em... Quantos dias nós temos a UPP funcionando? Quantos dias? Tô falando anos, não, tô falando dias. Por isso é que eu sempre falo, e graças a Deus aqui no Brasil tá havendo uma consciência maior de que nós não para temos... Para aqueles que não morreram com a bala perdida, né, querido? Para essas pessoas, uma consciência maior de que nós não temos que ficar dependendo do Estado. Porque é isso o que o doutor Enzo falou. Se tem orçamento, a polícia está bem armada, bem equipada, preparada. Quando não tem, como hoje, os policiais estão. Os PMs estão recebendo salário atrasado, Nelson. Os PM estão recebendo salário. Bombeiros, Estado, a UERJ está em greve. A minha noiva não consegue se formar porque está em greve. Está tudo lá, os terceirizados há meses sem receber, está tudo sucateado. Agora, a justiça seja feita. Eu já falei isso aqui num programa aqui seu. Eu tenho um livro do Mariano Beltrame, não sei se que o Antônio, que também é da Polícia Federal, comprou, leu. Todo dia, segunda-feira, tá nas bancas aí, uma autobiografia dele. O cara que passou pela Polícia Federal. O Mariano Beltrame é um cara que não tem nenhum traço, nenhum arranhão de corrupção, de conivência com tráfico de drogas. Botou aqui o Coronel Salema lá em São Gonçalo, agora em Niterói, um cara que é ultra elogiado pela população. Pedem pro cara não sair do cargo de comandante do agora, o 12º, antes lá em São Gonçalo 7. Não, lá nem queria que saísse. Nem queria que saísse. O projeto da UPP, Nelson, é ótimo. É ótimo. É o que ele falou, o doutor Enzo. No início entraram, a Ampla pôde entrar, internet pôde entrar, pôde tudo. Só que conforme foi acontecendo, a crise foi diminuindo, os royalties foram reduzindo, o tráfico foi, como vocês falaram, se espalhando para o interior do estado do Rio de Janeiro. Petrobras sucateada. Os caras fugiram. A coisa hoje degringolou. É a mesma coisa. O projeto dos CIEPs é ótimo. Mas o que adianta ter um projeto excelente como o do CIEPs sem dinheiro? Com todos os CIEPs sucateados e fechados. Não João, adianta, pô. E aí? Não, só a UPP acabou. Eu quero lembrar o seguinte, acabou o PP a partir do momento... Mas eu não esqueci do que eu falava aqui não, tá? Não, o que eu falava para você também.
Desde que eu me conheço por gente, desde o Chagas Freitas, até hoje não vi nenhum governador fazer um projeto de segurança, a não ser feito pelo Sérgio Cabral com o Beltrame. Isso é fato sine qua non. Agora, concordo que não houve o prosseguimento nas etapas seguintes, que era botar lá a área social, a área educacional, geração de trabalho e renda. A área educacional, isso não aconteceu. Agora, quero lembrar sempre que o PP começou a fracassar no dia que quebraram o Eike Batista, porque todo mundo tem que saber que as UPPs foram financiadas por ele. Lógico, ele teve um bom financiamento do BNDES, através de seu Lula, para fazer aquele porto, e com aquela benéfica ele tinha que botar o dinheiro para o Sérgio Cabral nas UPPs. Então tu vê como é uma teia de aranha que estava armada, que não tinha sustentação. Quando arrebentou, caiu todo mundo. Tá certo. Bom, Rael, eu continuo aqui dizendo o seguinte, que quando a UPP funcionava, eu era uma voz aqui que dizia que não acreditava no projeto. Hoje a UPP caiu e continuo sozinho, isolado na mesa, dizendo que esse projeto é certo. É lamentável, eu não aguento. Agora, eu não quero que você fale de UPP, eu quero que você fale de uma coisa mais séria, que liga os municípios. Nós sabemos que Niterói hoje, quando eu falo Niterói, estou falando São Gonçalo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, etc. Há uma carência muito grande de efetivo de militar. E hoje se fala no armamento da guarda. Hoje nós vimos guarda desfilando de Niterói com a quantidade de PM que existia antigamente. A guarda está preparada para enfrentar a bandidagem? Não, olha só. Guarda municipal. Sim, sim. O estatuto... Com um cacetetezinho, um pauzinho na mão? Não. E uma bicicleta? Há um equívoco muito grande aí. O estatuto da Guarda Municipal... Você vai enfrentar isso se for eleito. Não, nós temos... Eu vou cobrar. Não. Em 2015 entrou em vigor esse estatuto e ele tem... em primeiro lugar, ele estabelece que o Guarda Municipal ele só poderá ser armado depois devidamente qualificado. Existe um currículo padrão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele vai ter que ser preparado ou pela CADEPOL ou por organismos privados sob a supervisão da Polícia Federal, e só depois dele passar por essas etapas todas é que ele vai poder ser armado. E essa questão de armar a Guarda Municipal, ela é inexorável, é uma questão de tempo. Os municípios vão ter que armar a Guarda Municipal, entendeu? Porque há uma necessidade... pode, querido, mas você vai para o Itaboraí, como é que vai armar uma guarda? Não. Eles vão ter que estabelecer, vão ter que criar suas guardas municipais. O Estado tem dinheiro, o município não tem. Olha só, o efetivo. Nelson, eu estou querendo me voltar no efetivo, que a Polícia Militar, nós tínhamos 1.200 homens aqui, hoje temos acho que 700 e pouco. Não, a lei que criou, que deu esse novo status para a Guarda Municipal, ela estabelece os parâmetros de quantitativo. De acordo com a população do município, você tem um número máximo de guardas municipais. Entendeu? Então, por exemplo, no caso de Niterói, tem 500 mil habitantes, Niterói poderá ter uma guarda municipal de até 2.000 homens. Não significa que ela tem que ter 2.000 homens. Ela pode ter... fonte de custeio para bancar tudo isso? Não, esse que é o problema. A União vai passar? O Estado vai repassar? Não, existem fundos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, inclusive para compra de equipamentos, desde que você apresente o projeto. Existe recurso, sim. Então... Bom... lamentavelmente, acho que o nosso horário foi embora. Vai, João, fala. Só fazer uma pergunta. A PM, você considera a PM preparada para usar arma? Olha só, eu considero que... Sim ou não? Não. Eles não têm... Agora eu queria fazer uma pergunta. E a Guarda Municipal? Tu acha que vai estar preparado para usar 38, como o prefeito daqui quer botar? 38 não, fuzil. Não. A Guarda Municipal não vai poder usar armamento de calibre restrito. Ela só vai poder usar pistola até calibre 380 ou revólver até calibre 38. Bandidinho vai rir, né, querido? Vai rir da cara do guarda. Um abraço, como vai ter tiro? Um abraço a todos, bom dia. Lúcio, aquele abraço. Um abração. Me leva um abraço, Bolsonaro, tá? Tá, um abraço. Rael, João, um abraço. Um abraço e lembrar, Tônio, meu sobrinho que fez aniversário, tem agora um chopinho gelado no trailer dele. Meu amigo Zé Carlos Rocha, que aniversariou e vai dar onde vai ser o cala-boca hoje? Não, minha irmã tá preparando lá um bobozinho de camarão, me convidou, tá ali lá, tá fazendo um almoço. É pra casa mesmo, né? Só por de casa, tá certo. Não tem grana, tá, o negócio tá feio. Ô, Dudu, eu já falo com você.
Réu, você sabe que foi um prazer tê-lo aqui. Se você gostou do programa, parabéns. Se não gostou, meu amigo, é o que a gente tinha para te apresentar. Eu peço desculpa e que você tenha sucesso na sua caminhada. Eu agradeço o convite. Eu quero dizer para vocês que eu gostei muito de participar dessa mesa com esses debatedores muito brilhantes. Eu estou saindo daqui mais enriquecido do que quando eu cheguei com as coisas que eu aprendi aqui com vocês. Eu espero ter a oportunidade de voltar aqui ao programa. Muito, muito obrigado. Meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Fluminense. A oportunidade vai ter, com certeza. Dudu, até o próximo sábado, se Deus quiser, né, amigo? Até a próxima, aquele abraço, um ótimo sábado a todos aí. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão aí, tiveram a paciência de nos ouvir, e dizendo que no próximo sábado nós teremos aqui outro programa, Sua Cidade, Seus Valores, com outros temas, e possivelmente com um pré-candidato a prefeito de Niterói de São Gonçalo, que já que estamos, fizemos os convites, estamos aguardando. Aqueles que receberam críticas aqui no programa, foram citados nomes, e os nossos microfones estão inteiramente abertos à sua disposição para que você possa justificar atos que porventura você tenha sido criticado. E até o próximo sábado, se Deus quiser, minha gente. Aquele abraço. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Fluminense Notícias. A polícia prendeu o italiano apontado como o maior fornecedor de cocaína para usuários da alta sociedade carioca. Gaetano Mafisoli, de 56 anos, foi preso em flagrante quando se preparava para entregar um carregamento da droga em um estabelecimento comercial no Leblon, na zona sul do Rio. De acordo com a Delegacia de Combate às Drogas, o traficante italiano trabalhava como motorista de um hotel de luxo de Ipanema e teria entre seus clientes celebridades nacionais e internacionais. No apartamento de Gaetano, no Leblon, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína pura, além de 2 veículos de luxo e